E tem aí essa bomba que o Boto soltou sobre o Jorginho, hein? Fala pessoal, nova bomba no Flamengo. Boto quer contratar o jogador Jorginho do Arsenal. Fique até o final e saiba detalhes através do jornalista Mauro César Pereira. Isso você confere tudo aqui. Mas antes você já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora para o vídeo? Olha, ele tá animado, mas eu acho meio difícil ele jogar o Mundial, porque ele tem um contrato que vai até o final de junho com o Arsenal e ele tem bônus por conclusão de contrato. Se ele termina o contrato, ele recebe uma grana porque fechou o contrato. Para ele jogar no Flamengo, o Mundial, ele tem que sair de lá, que é no final de maio, né? Quando termina, assim que terminar a temporada. A última rodada da Premier League deve ser, a Champions é 31 de maio, deve ser dia 20 e pouco de maio, a última rodada da Premier League, eu não sei de cabeça aqui. Mas enfim, termina a Premier League, termina a participação, o Arsenal, a não ser que o Arsenal vá à final da Champions, né? Que ainda pode, ele está disputando, que é dia 31. Digamos que vá à final, dia 31 de maio joga a final. Ele vai ter que encerrar o contrato, o quê? Dia 1º de junho, um mês antes, vai abrir mão da grana. Aí o Arsenal teria que concordar em liberá-lo. Semana para o Mundial, né? O Mundial é dia 13, dia 14 começa. Dia 14, o Flamengo joga dia 16. Então, tem essa questão também, pô. O Arsenal vai liberá-lo? O novo dirigente vai liberar? O Arsenal vai aceitar? Pode ser até que aceite, então tudo bem, você já não vai jogar aqui mesmo, vamos renovar, a gente paga você tudo que você tem direito e você segue seu caminho lá no Brasil. Pode acontecer também. Mas depende, eu quero dizer o seguinte, depende de outras conversas. E a conversa do empresário dele, que mora lá na Europa, com o novo diretor esportivo do Arsenal, o André Berti, ainda não aconteceu. Não aconteceu. Na imprensa de lá, eles especulam muito o interesse desse novo dirigente e, consequentemente, do Arsenal, não só do Zubimendi, que é um jogador da Real Sociedad, que vai custar uma grana, e outro que vai custar caro, que é o Bruno Guimarães, que acabou de ser campeão da Copa da Liga pelo Newcastle, que também interessaria ao Arsenal. Fala-se muito sobre esses dois jogadores. E eles seriam os caras para ocupar os espaços do Jorginho e do Partey, que sairiam com o final de contrato, os dois, né, livres ao final da temporada. Mas tudo isso ainda é a especulação da imprensa de lá. O cara não assumiu ainda. Então, tem essa questão. O Flamengo pode avançar, se aproximar de um acordo, mas eu imagino que esse acordo ficará condicionado às conversas com o Arsenal. Se o Arsenal quiser renovar, fizer uma proposta boa para ele, será que ele vai querer deixar o clube inglês agora? E tem um detalhe, ele está cursando, ele faz o curso da UEFA para técnico, né? E ele vai tirar a última licença que você pode tirar sendo jogador. Tem um último nível, que eu acho que é o nível Pro, que você tem que ter parado de jogar. Você não pode ser jogador e cursar. Mas ele vai terminar esse último nível. Ele faz o curso no CT do Arsenal. Tudo certinho. Ele deve terminar essa fase agora, no final da temporada. Tem isso também. Então, assim, o Jorginho quer ser técnico. E ele vai terminar justamente no fim da temporada esse módulo do curso da UEFA para treinador. Aí depois ele tem que parar de jogar. Jogando no Brasil não pode estudar mais. Parar. Ele vai parar de jogar daqui a tanto tempo. Aí tem um período ainda de um tempo para ele depois cursar, para ter essa licença mais alta da UEFA, que ele também pretende tirar, evidentemente. Então tem uma série de questões envolvidas além dessa reunião. Mas a reunião pode ser importante o quê? Avançar para um acordo. Resolvido aqui, o Arsenal não quer ficar com o jogador, ou faz uma proposta que não interessa mais a ele, bem, aí você já tem um acordo costurado com o Flamengo, aí é desatar os nós no Arsenal para tentar ir para o Flamengo. Tudo isso para o Mundial é difícil, não é impossível, mas é difícil de contornar. São vários obstáculos. Ainda há tempo, estamos em março, Mundial em junho, né? Mas vai ter que driblar vários obstáculos para isso, né? E tem outra coisa que eu acho importante. O Jorginho, ele vai terminar a temporada dele, vai emendar na temporada brasileira. Não sei se isso é o ideal também, né? Emendar já direto no Mundial, ou é melhor, de repente, contratar o jogador pensando no segundo semestre, né? Ele está há muito tempo lá fora. Ele é italiano no passaporte, inclusive, lá, joga na seleção da Itália, jogava, né? Na seleção da Itália. Agora, estamos falando de um jogador que figurou entre os melhores do mundo durante um determinado momento, né? Em algum momento ele é o melhor volante do mundo. Pois é, figurou entre os 4, 3, 5. Ele estava naquele momento do Chelsea dele mesmo, na titular absoluto da seleção. Pois é. Então... Aí ele dá uma decaída depois que ele perde aquele pênalti nas eliminatórias, né? E aí a Itália não vai para a Copa do Mundo. Então, é isso. Ainda é uma negociação complexa, o Flamengo está tentando. Mas essa reunião pode ter um avanço, uma conclusão, acho que é impossível, porque depende do clube inglês, ele ainda tem contrato por lá, né? Eu acho que nenhum clube deveria fazer nenhum tipo de contratação de impacto pensando em Mundial de Clubes. Pensa na temporada, na nossa vida real. Nossa vida real é Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E Sul-Americana para quem nela está. Ponto. Mundial de Clubes você faz o que é possível. E o jogador do fim de temporada vai emendar, será que vale a pena?
Não sei, tem tudo isso eles vão ter que pensar caso consigam um acordo. Talvez o melhor seja, deixa ele resolver a vida dele e conta com ele a partir de julho, entendeu? Depois do Mundial, aí ele vai voltar, vai ter um período de descanso, depois vai ter uma pré-temporada dele, se adaptar ao futebol brasileiro, ao Rio de Janeiro, ao Brasil. Se você pudesse apostar, você apostaria que ele viria ou não para o Flamengo, Mauro? Não agora para o Mundial, mas para o segundo semestre. Você acha que o Jorginho vai ser jogador do Flamengo? Eu não sei, porque não depende do Flamengo só e dele, depende do Arsenal também, né? Imagine que o novo dirigente chega e fale para o empresário dele, olha, nós não contamos com o Jorginho, abriu o caminho, né? Ou então faz uma proposta que não interessa muito, sabe, uma proposta financeira muito boa e tal, ele se desinteressa. Ou então ele chega e fala, não, contamos com você para a próxima temporada, você é fundamental. Vamos te dar um aumento, sabe? Te dou um bônus, fica mais um ano com a gente. É difícil, né? Então, praticamente inviabiliza. O cara vai largar isso tudo. O Flamengo não vai conseguir chegar nos valores que os caras pagam lá, evidentemente. Não tem como. Então, depende muito disso. No momento que ele conversar, o empresário dele conversar com o diretor esportivo do Arsenal, e tivermos aí uma ideia do que pensa o clube inglês a respeito do futuro do atleta, aí a gente pode pensar de forma mais clara. Hoje, o Flamengo está se reforçando para a temporada 2025. Isso deve estar causando insônia nos adversários. Agora, será que realmente o jogador Jorginho vem para o Mengão? Vamp, dessa posição você entende muito. Jorginho seria outro patamar para o futebol brasileiro, porque, hoje a gente fala de um Flamengo que tem Pulgar em excelentíssima fase, muito elogiado pelo Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz falou que o Pulgar jogou nessa final de prevendo o movimento dos adversários. O Felipe Luiz elogia muito o Pulgar. De La Cruz voltando a jogar muita bola. Gerson, esses três são jogadores que poderiam ser considerados ali volantes. O Gerson já está mais avançado. Você acha que o Jorginho chegando entra fácil nesse time ou briga pelo seu espaço? Ah, não. Se ele chegar, ele joga fácil no lugar do Pulgar, porque não vamos esquecer, o cara tá jogando na Premier League, ele tá jogando na Liga dos Campeões, o Arsenal é segundo colocado num dos campeonatos mais difíceis do mundo, né? O Thomas Park, né? Joga Partey. Aí joga lá o Odegaard e joga o Derek Rice, né? Declan Rice. Então são três caras aí, cada um titular das suas seleções. E ele, né, ele tá sempre jogando. Ele não é aquele cara que não tá figurando, nada não. Se vir é uma contratação de impacto, não é um cara que tá encostado num time pequeno, que o time não tá disputando nada. Ele tá no Arsenal, que tá ali na Liga dos Campeões, vai enfrentar o Real Madrid, e tá lá em segundo colocado na Premier League. Então se vira titular para mim absoluto do Flamengo, tranquilo. Eu sei, você tá falando que ele é jogador de Premier League, tudo isso eu entendo. Mas não vamos esquecer que o Felipe Luiz falou numa coletiva que para ele o Pulgar seria titular da seleção brasileira. Ele falou isso, se o Pulgar fosse brasileiro, o Pulgar, na minha opinião, seria titular da seleção brasileira. E o Jorginho é brasileiro, o Bruno Prado. Tem isso também. Eu não sei. O Jorginho, eu vou te falar, o Jorginho no banco do Arsenal, ele seria titular de olho fechado da seleção brasileira. Mas ele não é. Se ele fosse brasileiro, ele joga, pra mim, ele joga mais do que os meio-campos, tudo que tem na seleção brasileira. Ele não tá titular nem na Itália hoje, absoluto. A qualidade técnica dele é melhor, pra mim, é melhor do que... Ele seria titular em um time menor lá na Premier League, tranquilo, viu? Que é o Arsenal. Esse elenco do Flamengo, acha, Bruno, que algumas pessoas questionaram a qualidade do ano passado, porque o time estava num momento ruim, e agora com o Felipe Luiz todo mundo percebe que é muito bom, e é muito bom, sempre foi. É um elenco que foi herdado por essa gestão. Com todos os problemas do Marcos Braz, do Landim, foi o Spindler e o Marcos Braz contrataram esses caras todos, com exceção do Danilo, que já vinha flertando com o Flamengo desde fevereiro do ano passado, e do Juninho, que essa é uma contratação dessa gestão. Então o Jorginho já seria uma contratação dessa gestão também. Então é um elenco que o Flamengo tem, até o técnico veio da outra gestão, que ele subiu no ano passado. Então, o que a gestão do Boto vai tentar fazer agora, tem que tentar fazer, não é tão difícil. É justamente renovar bem os contratos, como renovaram agora o do Pulga, né? Até 2027, corretíssimo. Ele vai ter 33 anos, 15 dias depois faz 34, quando terminar o contrato. É o ideal.
Quer dizer, termina o contrato, está com a sua idade, se ele estiver bem ainda, renova ou não renova, outra história. Aí você vai negociar na época. Mas é a manutenção e algum detalhezinho aqui e ali. Então você tem a chance de trazer um Jorginho, você qualifica muito mais ainda o elenco. E acho importante pensar dessa maneira. Por exemplo, vamos trazer mais um atacante. O Flamengo tem vários atacantes. Tem um centroavante, sim, de referência, o Pedro. Mas você tem outros jogadores que deu conta agora no final do Campeonato Carioca. Você tem o Bruno Henrique se adaptando à função. Você tem o Juninho, que é um centroavante de outra característica. Tem os meninos da base, o Alisson, o Felipe Tereza, que pode ganhar oportunidade no decorrer do tempo, né? Então, o Flamengo foi campeão mundial da Libertadores. De novo, foi bicampeão da Sub-20, no domingo também, contra o Palmeiras, lá no Paraguai. Então você tem ali muita gente. Agora, no meio campo, se você traz um cara como ele, como o Jorginho, ele informa ainda, cara, assim, dá uma subida de nível violenta. É um time, assim, para ficar com a bola, sair jogando, assim, isso é muito difícil para os adversários, né? Ainda mais com a mentalidade que o técnico está conseguindo colocar em prática. Então, acho que é uma negociação difícil, tem que ser feita com calma, mas, assim, acho que tem tudo a ver com o que está se pensando para esse time. Porque jogadores de outras funções, o Wesley, lateral direito, não saiu ainda. Se ele for vendido, aí o Flamengo tem que procurar alguém. Evidente que já estão mapeando o mercado com nomes de possíveis contratados, né? O Varela está para renovar o contrato. Correto também, um cara que compõe bem o elenco, mostrou capacidade para jogar nas duas laterais agora numa emergência. E é isso, é manutenção do elenco e um detalhezinho ou outro. O cara para aqui essa posição, para outra, perdeu um, vai buscar outro. Porque já encontraram normalmente assim, um elenco muito forte, que o Tite não conseguiu explorar totalmente, nem os técnicos que o antecederam, e o Felipe, de maneira impressionante, até para um técnico de pouca experiência ainda do profissional, está fazendo isso muitíssimo bem. Muitíssimo bem, né? O Felipe, que eu gosto sempre de dizer, né? É um técnico brasileiro, o passaporte dele pode ser brasileiro, mas ele é um profissional forjado na Europa. Eu acho que isso está pesando muito. A mentalidade dele é muito tática, muito detalhista, de um cara que absorveu muito do período que trabalhou com treinadores lá na Europa, no futebol de alto nível, e ele traz todo esse conceito para cá. Eu acho que isso é bem relevante. O Jorginho seria também um jogador com essa formação e que quer ser técnico. Eu acho que isso é bem importante, uma mentalidade do futebol de alto nível. Não é ser eurocentrista, não, mas assim, é usar o que de melhor existe lá e trazer para cá. Tem coisa ruim lá também. Dá mais trazer o que tem de melhor. E esses caras têm essa mentalidade. Do vídeo? Deixe a sua opinião nos comentários se a chegada de Jorginho vai ser uma boa para o Flamengo e para o futebol brasileiro? Será que o Flamengo vai conseguir essa contratação?